Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. É muito bom estar aqui novamente, né? Mais uma quarta-feira que a gente vem nessa casa em busca de uma melhora, né? Para o nosso espírito, para o nosso conhecimento. Hoje a palestra está a cargo do nosso querido Luiz Pedroso, né? Filho do Dr. Luiz Carlos Pedroso. Eu estava comentando com a Vânia que eu me lembro perfeitamente das palestras do seu pai aqui nessa casa. E ele tinha assim a gente observava muito dele que a palestra dele me fazia sempre sorrindo. Nossa, eu lembro perfeitamente, ele andava assim pelo corredor, né? Era uma pessoa muito amável, eu lembro muito dele disso. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa. Porque essa oportunidade não é para todos, né? Se nós estamos aqui, é porque nós queremos estar aqui, né? E viemos em busca de uma melhora, em busca do Evangelho de Jesus. Então pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe nesse momento, que possamos compreender a mensagem do nosso amigo e podemos praticá-la no nosso dia a dia. Agradecemos a Jesus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, por estarmos bem, né? Enquanto nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul sofrem muito, e nós podemos estar bem. E nossas orações podem ser dirigidas a todas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, muitíssimo boa noite a todos vocês. Queria dizer da minha alegria de estar aqui. Eu sou, de certa forma, filho dessa casa também. Meus pais sempre são lembrados com tanto carinho, né, por vocês. E eu dei os meus primeiros passos dentro da primeira casa espírita foi aqui. Há 35, vai fazer 49 anos atrás. Quando meu pai vinha para o seu grupo junto com a minha mãe, né, conversar. E eu era 10, 11 anos, naquela época, eles me arrastavam para onde eu ia, graças a Deus. Então eu tive o privilégio de conhecer o seu Hugo, a Dona Lúcia, né, desde os tempos lá atrás, e muitos amigos que a gente construiu aqui, né. Eu quero agradecer também a diretora dessa casa, a nossa querida Ana, que está dando esse espaço. Eu escolhi um assunto, gente, não estranho, né? Batismo. Porque ninguém vai falar de batismo. Acho que eu, 45 anos de espiritismo, não vi nenhum orador falar de batismo. Né? Pô, mas Pedroso, alguns eu conheço por Luizinho, outros por Pedroso. Né? Quando eu trabalho na Caixa, eu já vou falar os dois lados. Né? Tem lá no centro que conhece o Luizinho. Aqui, acho que em Cabel, eu sou Pedroso, trabalho aqui na Caixa também. Mas o Pedroso, você não vai ver, possivelmente, outro orador falar sobre o assunto, até porque o batismo é um culto exterior, né? Um ritual que vem sendo feito há milênios, né? Mas de tanto perguntarem assim, por que o espiritismo não se batiza, né, com aquele ritual? Eu falei, tá bom, eu vou estudar, e para minha alegria, eu descobri um livrinho, o Caetano Júpiter, esse tamanhozinho assim, livro de bolsa. E aí eu fiz ali, trouxe aqui para vocês uma reflexão sobre o batismo. Nós vamos estudar um pouquinho a origem dele, né? Mas para que a gente possa entender o simbolismo que o batismo tem, e a visão espírita que ele pode, para mim, tem um simbolismo muito legal, embora a origem, a suposta origem dele é horrorosa. Vocês vão ver. A origem do batismo não é domingo, ele é uma visão.
Mas nós não vamos ficar com essa parte feia, nós vamos ficar com a parte legal. E ainda vamos ver de que forma que a gente está sendo batizado. Não é porque nós não batizamos através do ritual que nós espíritas não somos batizados. Né? Todos os espíritos encarnados estão sendo batizados. Então vamos lá. Então eu começo aqui, né? A gente precisa entender um pouquinho o processo evolutivo do espírito. Então, peço um pouquinho de paciência, porque eu vou reprisar algumas coisas dos mundos, né? O processo evolutivo dos espíritos através dos mundos, para vocês entenderem a lógica lá na frente, quando eu for entrar na questão do batismo, que é mais para o final. Essa aqui é uma foto da Via Láctea, onde está o nosso sistema solar e onde tem um pontinho aqui nessa grande espiral, né, que é a Terra. Eu fui fazer uma pesquisa rápida, a gente é ignorante ainda, né? A gente acha que só tem vida no planeta Terra. Gente, tem mais de 200 bilhões, uns falam 300, depois um número menor, bilhões de estrelas na Via Láctea. Estrelas como o planeta. Nossa. 200 bilhões, dá para. E aí, sabe quantas galáxias como essa existem no universo observado, que a ciência já conseguiu observar? Mais de 1 trilhão. Você imagina a quantidade de estrelas que vão parar para aí, que a cabeça a minha não dá. Não vai, mas eu tomar que isso aqui já para mim já começa a dar uma a grandeza da divindade, né, de todo esse processo, essa fica muito pesado para o meu cérebro. Então, mas é importante a gente entender. Então, o espírito ele inicia a sua reencarnação quando ele está na fase nominal, morre, lá nos mundos primitivos. Quando vocês pensam em mundo primitivo, eu quando penso em mundo primitivo, eu penso lá dentro das cavernas. Aqueles desenhinhos, até aqueles filmes, né, que a gente assistiu, né, que tem um homem lá dentro das cavernas. Né? Como é que era lá, né? Os mundos primitivos. Aqui, o planeta Terra já foi um mundo primitivo, mas eles estão com diversas estrelas também espalhadas no universo. No tempo das cavernas, o espírito encarnado, ele se preocupa com os aspectos mais básicos da sua sobrevivência. Até a pirâmide de Maslow fala sobre isso. A parte principal está voltada para as questões fisiológicas, uma alimentação, procriação, né, frio, né, manutenção da sua segurança. E quando ele avança um pouquinho mais, à medida que ele vai evoluindo, ele começa a aumentar esse processo de segurança e de cuidado para o seu ciclo familiar. Isso vai aumentando, né? Como para a gente só relembrar para a gente como é que é conhecido isso? O Divaldo fala, através daquela série, que começa lá na transição planetária, que nós, nesse tempo de mundo primitivo, estávamos na era do instinto. Então, o primeiro ponto, mundo primitivo era do instinto. Basicamente, o homem trabalhava, né? Sobrevivia muito voltado pelo instinto trazido lá desde o reino animal, né, das coisas atávicas que vinham se repetindo ao longo dos séculos. Ele vai se agrupando em pequenas tribos, né? E na medida que evolui, vai aumentando o tamanho das tribos. É assim ao longo dos tempos no nosso planeta e outros planetas. Também é conhecido como símbolo das sensações. Nesse período, o homem está mais voltado para as sensações, não para os sentimentos. Ele está primitivo, instintivo ainda, né? Então, aí, isso aqui é o Divaldo que traz através daquela literatura. Então, só condensei ali o resumo para a gente entender. Então, primeiro, é isso. Depois, ele começa, depois de várias e várias encarnações, experiências em corpos novos, ele passa a reencarnar em mundos de expiação e de provas. O mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que vem lá de trás já no mundo de expiação e provas, mas que agora está dando um passinho, dando um pezinho no mundo de regeneração. E a gente pensa que o mundo de regeneração, agora de uma hora para outra, coisa vai ficar, não sei se você lê lá no Evangelho, né? Onde o amor sobrepõe o mal, mas nós estamos começando a fazer a transição. E Deus, é uma coisa muito legal que eu ouvi uma vez, que Deus nunca escolhe a violência, ele sempre espera a posse do tempo. Né?
Ele sempre espera o tempo de cada um de nós. Né? O seu tempo é diferente do tempo dele, do tempo de Deus, porque todos nós trazemos em nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, o tempo de aprendizado, o tempo de escolha da nossa vontade é diferente para cada um. Mesmo quem tem na sua família algum filho e foram gêmeos, né, que nasceram eles são completamente diferentes, podem ser criados sob a mesma educação, trazem características e personalidades de aprendizagem diferentes. No mundo de expiação de prova, que é esse que a gente já conhece, que é mais fácil, no nosso mundo atual, o espírito passa a aprender novos comportamentos através daquilo que a Joana e o pastorinho chamam. O pastorinho é aquele que tem um minuto de sabedoria. Inclusive, tem um livro recente, na 2010, que ele postou, que está até sendo objeto de palestra, eu estou estudando ele, é muito legal. E fala de imanência, de vida, alguma coisa assim. E é bacana. E aí ele fala que nós exercemos personagens a cada mergulho numa reencarnação. E eu concordo com isso. Porque nessa reencarnação eu estou exercendo a personagem do filho, gênero masculino, trabalhando na caixa, né? Atividades do centro espírita, do MAN, né? Isso, essa personagem do qual eu ajudei a escolher, a formar, lá no plano espiritual, me permite desenvolver competências, comportamentos vinculados a esses tipos de atividade. Eu não vou desenvolver comportamentos que o médico desenvolve, só quando eu vier reencarnar como médico, ou como professor, uma professora, ou quando eu vier como mulher, como mãe. Então, a cada experiência, a cada personagem temporária, a gente vai desenvolvendo esses comportamentos. Por isso que não dá para compreender, na minha ótica, um Deus justo, perfeitamente justo, sem aceitarmos, sem concebermos a reencarnação. A reencarnação é uma bênção para a gente poder entender essas desigualdades, essas dificuldades, e o porquê que nós estamos passando determinadas coisas nesta existência, que muitas vezes buscando a causa nessa existência a gente não enxerga. Se não está nessa, está lá em outros. O que esse pessoal lá do Rio Grande do Sul talvez tem? Será que desse pessoal que mora lá? Eu tenho certeza que tem pessoas muito boas que nesta encarnação não fizeram nada, que estão vivendo dramas que não dá para a gente nem dimensionar. Às vezes eu tento até imaginar, né? Poxa, hoje eu estou aqui na minha casa, daqui a pouco eu não é nada. Pensa, é muito complicado. Mas vamos seguir. Essa era, de volta a falar que é a era do intelecto, que é a era que o espírito começa a raciocinar, usar melhor o seu intelecto e começa a desenvolver. Então ele sai lá dos mundos primitivos, começa a desenvolver ferramentas, e vem vindo, e agora mais recentemente, lá para o século, por volta de 1900, século XVIII, XIX, após na Revolução Industrial, ele começa a dar um salto de capacidade intelectual, que basicamente ele vem vindo assim, né? Desde antes de Jesus, vem vindo, avançando, mas aqui ele chega e dá um salto. É quando esses espíritos trazidos de auxílio, igual contra esses mesmos livros, né, estão reencarnando nas diversas ciências para ajudar a avançar a filosofia, a medicina, a odontologia, a psicologia. E aí nós vemos aquele salto. A gente fica um pouquinho mais de primavera. O nosso mundo de hoje é completamente diferente do que era o mundo há 40, 50 anos. Como é que era a medicina há 50, 60 anos atrás? Hoje você faz, né? Eu precisei fazer uma ultrassonografia aqui, né? Ali ele está descobrindo, foi fazer uma ressonância, né? Sem cortar, sabe, o sexo da criança, sem cortar. Muita coisa avançou. Então isso vem sendo a era do intelecto. A sua preocupação nessa fase, ela vai muito além da procriação, da segurança, da alimentação. Ele começa a buscar autoestima, começa a buscar confiança, conquistas, respeito. Se a gente estudar a pirâmide de Maslow, nós vamos ver que ele vai avançando. Fora da doutrina espírita, ele fala de outra forma, todos nós a mesma coisa. E é o que nós estamos buscando.
Não basta só comer, não basta só sobreviver. Por que vocês estão aqui hoje? Vocês querem algo mais do que comer, sobreviver, mesmo que seja a resposta para as suas dores, para as suas dificuldades, para os estímulos que vocês estão recebendo. Então ele passa a co-criar, né? Quem cria Deus, ele passa a co-criar tudo que é possível através do seu intelecto. E é mais um, esse Divaldo chama do ciclo das sensações mais já dos sentimentos. Nós temos sensações, trazemos sensações. Sensações é tudo que é voltado para os 5 sentidos nossos. Sentimentos é que a gente já está começando a exercitar, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente ama filho, marido, próximo, né? Quando a gente auxilia, a gente passa a ter aquele sentimento, que é o que vai ficar lá na frente. Né? Porque lá no Evangelho fala que quando ele é mais atrasado, ele tem sensações, mais evoluído e depurado, ele tem sensações e sentimentos. E no ápice do seu processo evolutivo, o sentimento chama-se amor. Está lá no Evangelho. Vamos seguir. Então, ele vai avançando aquilo que o Divaldo chama, né? Eu gostava muito de fazer assim, as duas asas, né? A asa do intelecto, que é a nossa capacidade de pensar e raciocinar, e a asa da moral, que para mim a moral, o que é? É pegar o conhecimento que a gente tem intelectual e aplicar no bem. Para mim isso é moral. A forma que eu entendo a moral, ou sabedoria, e ter sabedoria é usar o seu conhecimento do bem. O homem inteligente não é o homem que sabe muito, é aquele que usa para o bem aquilo que sabe. Ele sabe um pouquinho, mas se ele usa para o bem, ele é inteligente. Se ele usa para o mal, não pode ser chamado de inteligente. Então ele vai avançando, né, no intelecto moral, e começa a reencarnar nesse mundo que nós estamos começando a pôr um pezinho que chama mundo de regeneração. O planeta Terra está entrando nesse ciclo. E quando eu falo planeta Terra, não é a questão física do planeta, somos nós, os espíritos encarnados. E a grande maioria está entrando. Mas não quer dizer que nós não tenhamos gente em mundos primitivos. Porque nós temos gente que vive lá na tribo amazônica, lá, e ainda é quase como um mundo primitivo, né? Já foram descobertos, tiveram contato com o homem ainda, algumas regiões da África, é muito primitivo no sentido, não moram em cavernas, moram em ocas, coisas muito limitadas, né? E a vida deles é sobreviver, né? Os rituais, a cultura, mas já estão avançando. Então o mundo de regeneração, ele é conhecido como era de consciência. Gente, quando eu entendi isso, o mundo primitivo era do instinto, mundo de provas e expiação era do intelecto, mundo de regeneração era de consciência. Criar consciência. O que vocês acham que de umas décadas para cá, não vou pôr só 10 anos, não, do advento do celular, da revolução da informática, parece que a vida está correndo de um jeito, uma velocidade tão diferente. A quantidade de estímulos que a gente recebe é muito superior ao que era quando eu tinha 20 anos. O meu mundo, quando eu tinha 20 anos, era Holândia e Curitiba. Os filhos dos pais que podiam, raríssimos iam para a Europa estudar. Hoje tem intercâmbio. Hoje você tem internet, você visita, né, virtualmente qualquer parte do planeta. Então a quantidade de estímulos que vem de fora para você é muito maior. E a função desses estímulos, por que é isso acontece? Para você criar consciência das suas limitações e das suas potencialidades. Quando você recebe um estímulo de uma pessoa difícil, e você se desarmoniza, ele está tocando em uma área que você precisa falar. Não é que o cara tirou a sua paciência, é você que não desenvolveu ainda esse comportamento de paciência. Então ele só toca na tua ferida e você reage. Então essa fase que a gente está vivendo, por isso que essa intensidade de coisas, inclusive de depressão, né, que está vindo, né, no meio espírita também, em todas as
Não escolhe classe social, não tem a ver com ter dinheiro, não ter dinheiro, não tem a ver com tribo religiosa, ela vai muito além disso. Ainda a questão física, fisiológica, ela depende de alguns elementos químicos no cérebro. Então, nessa fase de regeneração, ela recebe estímulos externos para criar consciência, como eu falei. Além do intelecto, nessa fase daqui para frente, nós estamos começando, a gente começa a buscar a moralidade. Nós já começamos a buscar a prática do bem. Ninguém sai daqui dando chute nos outros. Ninguém sai daqui querendo matar como a gente fazia há 200, 300, 400 anos atrás. Nós já estamos buscando querer fazer diferente. Por isso nós estamos aqui. Por isso tem muita gente nas tribos religiosas, católicas, evangélicas, não querendo mudar no islamismo, né? Estão buscando algo mais para o seu processo evolutivo, cada um com sua escolha. Os sentimentos começam nessa fase, né, de mundo de regeneração, a sobrepor os instintos e as sensações. Então a gente está muito ainda preso no mundo da expansão, as nossas sensações e instintos afloram mais. Então, vai lá, me cutuca, né, naquela área que eu tenho uma dificuldade, e o meu comportamento de perdoar, de relevar, de contar até 10 ainda está muito frágil, porque eu exerci muito pouco. Então, o cérebro busca os comportamentos que são mais fortes. O olho por olho, dente por dente, a reação com violência, né? E não é mais a reação de dar um tiro, de mandar matar, mas é de verbalizar, às vezes num duelo, usando a espada da língua, né? Com o tempo, a gente vai ficar com esses espíritos no nosso rumo, quem teve oportunidade, né? Onde os sentimentos sobrepunham as sensações e os instintos. O Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, o próprio Papa Francisco, um espírito extraordinário, ligado a Francisco de Assis, não tem a menor dúvida, tem uma proposta diferente. Né? Assim, eu admiro esses espíritos, tem muito poder, muita coisa que eles estão comando. E aí ele continua evoluindo, não para por aí, né? Olha essa foto aqui, sabe de onde é? De Júpiter. Júpiter, segundo a doutora Allan Kardec, a revista Espírita, é um mundo feliz. Mas por que a sonda lá não chegou uns homenzinhos lá, né? Porque nos mundos felizes, quanto mais evoluído a gente for, menos matéria densa no corpo físico nós precisamos ter. Nessa fase de mundos felizes, o espírito não precisa de um corpo físico. Ele ainda tem o perispírito, mas ele é o perispírito mais diáfano, mais sutil. Assim como o homem das cavernas, ele era muito mais força bruta e menos intelecto. O homem no tempo de Jesus, o romano, carregaram espadas de 10 quilos, mas aquelas armaduras, a gente não aguenta nem essa digitação. Eu pretendi ir por sítio nos 2 ombros. 40 anos trabalhando em banco, mas os 40 não tem, o computador dele está há 20 anos, 15 anos. Não aguentei nem o dedinho ali e virar uma espada, né? Uma coisa mais pesada. Então a gente passa a usar mais o intelecto e menos a força bruta. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai fazer isso. Nesses mundos felizes, né? Mais avançado, ele não necessita dessas personagens temporárias. Não precisa mergulhar como bancário, como médico. Por quê? Porque os comportamentos ele já desenvolveu. Não quer dizer que ele não vai trabalhar, que ele não vai ficar tocando ar para lá. Pelo contrário, ele vai ajudar os espíritos que estão nesses mundos abaixo dele. Como muitos estão reencarnando aqui de auxílio na ciência, na medicina, na psicologia, os espíritos estão vindo para cá, assim como alguns lá nos ajudaram lá no tempo do de Capela, né? Estava vivendo esse processo de transição muito similar ao que a gente está vivendo. Mas o batismo, você falou nada do batismo, calma, vou chegar lá. Eu tenho que fazer essa introdução para vocês entenderem isso. Então, nessa fase de mundos felizes, que é a última, né? Isso aqui é uma classificação para a gente entender, mas é que nem a escola, o espírito vai evoluindo. Nós temos espíritos aqui que já estão no patamar, dentro do corpo físico, já entrando no mundo feliz. Mundo de regeneração, como tem gente no mundo primitivo, né? O cara está bruto.
Tinha uma pessoa que tentou entrar à força lá pela porta lateral. Maior trabalho. Ela certamente influenciada para tirar a força daqui lá. Quando ele morre, matar, né? Eu percebi. Normalmente a gente chama a polícia, né? Esses casos assim, a gente chama a polícia. Começa a botar risco, né? E lá, ele gritando, falando baixinho, está gritando. Eu vou te ajudar, deixa eu te ajudar. Eu vou para almoçar. Passou, fui almoçar com os amigos, eu voltei, estava lá dentro. No bar, meu Deus do céu. Meu caro. Mas eu sentei do lado dele e falei, vou acabar de fazer o que tinha que fazer. Né? É quase uma doutrinação do espírito encarnado, um obsessor. Né? Sentei do lado dele, fui conversando, falando, pá. O obsessor dele estava perdendo tempo desse cara, ele pegou um papelzinho, embora não tinha o que fazer para ele nem sabia nem o que. Mas só para mostrar assim, né, de que espíritos como estão nessa fase do mundo feliz, eles estão em sintonia com as leis divinas. Eles passam a vibrar naturalmente as leis divinas. E aí, vibrando as leis divinas, nós já estamos exercitando isso. Só que não o tempo inteiro. Você não derroga, mas às vezes você não cria karma, não cria resgate, não cria expiação. É a chamada da era da intuição. Era que o nosso centelha divino, o nosso DNA divino, né? E a nossa personalidade, essa personalidade se funde, passa a ser um só. Possui só sentimentos e não tem mais sensações, não dá mais pelas sensações. Então, o espírito ao longo de milhares, essa escala que eu coloquei aqui, ela não é nem assim, não, tá? É só para mostrar que, né, que vem do macaco, começa no mineral, passa para o vegetal, cria consciência, individualiza começa lá nas mônadas lá atrás, e vai criar livre-arbítrio no reino nominal. Mas ele já tem capacidade de raciocínio, de instinto, né? O cachorro, você já viu, o cavalo, o elefante, tem animais mais avançados. Dentro da própria raça você vê animais que são mais avançados que o outro, né? Mas com a capacidade de analisar mais. E aí as classes do mundo começam no mundo primitivo, mundo de expiação, prova, regeneração, mundo feliz. E a origem do Brasil já chegou onde eu queria chegar. Então aquela parte que não é bonita. Não é bonita, mas a gente precisa entender. Porque às vezes a gente fica preso, né, a conceitos, a coisa. Vamos entender e vamos ficar porque é legal. Então o Sr. Carpaccio fala que a sua possível origem remonta a milênios atrás, lá em Atenas, possivelmente em Atenas, tá? Que era, na antiga Grécia, né, existia uma seita que cultuava a deusa da torpeza, que era chamada de Cotita. Torpeza, gente, não é professor de português aqui, não, mas torpeza é tudo que é ruim. Torpeza não tem nada de bom, tudo que era a deusa da desgraceira, como diz outros, usando a nossa linguagem de hoje, a deusa de tudo que é ruim. E eles tinham os seus adeptos, os seus discípulos atenienses rendiam, né, horrores, né? Naquela época era o politeísmo, diversos deuses. Então tinha um deus para cada coisa, deus para a guerra, deus para a cultura. Os gregos tinham deuses, os egípcios tinham deuses com nomes diferentes. A gente tinha, sempre fala, tinha o deus dos deuses, que é o manda-chuva, né? Que era o Zeus. Já ouviu falar em Zeus, né? Zeus era o deus dos deuses, né? É como se nós, na igreja católica, nós tivéssemos todos os santos, né? Jesus, no Espírito, ele é o Deus, o nosso Zeus é o Deus. O Zeus da igreja do budismo do islamismo, ela é o mesmo, só que com nomes diferentes. Então, o que eles faziam? Por que batismo? Né? Porque os sacerdotes dessa deusa, torpeza, eram chamados de baptas. E aí a derivação para a palavra batismo. O que eles faziam? Eles, antes da sua seita ali, né, de fazer a celebração, suas cerimônias, eles se purificavam em líquidos, né, em perfumes, né? E isso veio vindo até Moisés. Moisés, 3.200 anos. Isso aqui é anterior. Se eu perguntasse aqui, vocês falaram como é que começou o batismo, vocês vão lembrar lá do João Batista, né? A primeira que eu lembrava era João Batista, até eu estudar.
Era nem 4, 5 mil anos anterior. E aí como é que vem evoluindo? Nós vamos ver os rituais de batismo, como é que eles foram evoluindo através dos tempos para chegar lá em Jesus. Moisés, no seu tempo, adotava um processo chamado circuncisão, que é retirado uma parte da pele do órgão genital masculino, que é feita até hoje por algumas crenças, né? Isso 3.200 anos atrás. Mas qual é? Moisés tinha muito essa característica de pegar coisas divinas, né, e juntar com as necessidades que ele precisa dar um caráter divino, né, e colocava no meio ali, né, os 10 mandamentos e mais alguma coisa que a mãe faz de certa forma, né, isso assim na educação dos filhos, né, não colocava lá no meio. Mas por quê? Porque era um povo muito rude no tempo de Moisés. Eram pessoas, os hebreus lá de trás, eram escravizados, né, pelos egípcios. Moisés sai com eles, é convidado para sair com eles, fica 40 anos andando no deserto, indo na direção da terra prometida, né, com toda essa história, né, não vou contar aqui, mas assim, era por uma questão de higiene, de saúde. Então ele dá o caráter do batismo com isso, para ser batizado para fazer isso. Aí vem João Batista, lá no tempo de Jesus, 1.200 anos depois, 24 anos atrás. Ele acaba com o ritual do batismo da forma com que havia sido, porque era uma prática muito cruenta. Imagina a medicina de 3.200 anos atrás. Né? Tem muita gente que morreu de infecção, né? Pós-batismo, né? E ele utiliza-se do mergulho nas águas do Rio Jordão. Isso está muito próximo já da nossa imagem de hoje, de algumas crenças, né? Tribos religiosas. Elas fazem esse ritual do mergulhar. E esse, por que ele faz? Então ele fazia com que os filhos que estavam reprimidos, que estavam querendo começar um novo ciclo, então ele fazia esse simbolismo, né? Ele ia baixar e levantar, e a partir dali um novo homem, né? Um novo ciclo, né? Todos aqueles que haviam se confessassem, né? Estavam arrependidos. Mas quando a gente vai estudar o batismo da água, do fogo e do Espírito Santo. Rapaz do céu. 3, né? Não basta só. Nós vamos entender o simbolismo disso aí. Então, João Batista, esse ritual segue até hoje, né? Em algumas religiões. Alguns aboliram a questão do mergulho, a própria igreja usa monção, né? Na cabeça. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, tá? Só um cultual, um rito exterior que a nossa igreja, nossa doutrina espírita não adota nenhum tipo de rito exterior. Não tem problema nenhum, se sente feliz, se sente mais. Mas não é isso que vai transformar o homem. Não é uma gotinha não é um mergulho na água, não é uma circuncisão que vai fazer. E sim, a nossa mudança de água. Mas ele tem um simbolismo aí. Isso é. Sigamos. Independente do tipo de ritual, seja lá qual ele for, fica muito claro que é o início de um novo ciclo para o homem batizado. Qualquer tribo religiosa que batiza, ele tem essa característica comum, independente de qual for. É um novo ciclo. Não é um divisor de água, né? Zerou, vamos começar aqui. O Espiritismo não adota nenhum ritual de culto exterior, por isso não batiza como as diversas religiões o fazem. Na nossa percepção, o batismo se dá através do processo evolutivo nos diversos mundos e ao longo de muitas encarnações. Nós estamos sendo batizados todo dia. Nós vamos entender o simbolismo da água, vamos ver que tem bastante lógica. Mas também não precisa acreditar. Né? Vocês achar que eu estou falando com vários, acho que nenhum amigo meu trabalhava na casa. Se você não passou no livro da razão que eu estou falando, põe no oxigênio. Eu falo, você põe no oxigênio, deixa lá, e talvez daqui a uns 10 anos ele vai ser assim, pô, o negócio que ele falou nesse sentido. Né? Lá no João Batista, como é que ele fazia o batizado? O João Batista falava assim, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará
com fogo e Espírito Santo. Por isso que eu falei, água, fogo e Espírito Santo. Quem que era esse que veio depois dele? Que ele batizou, porque ele nem queria batizar. Não queria batizar Jesus, porque ele sabia que o batismo era primo dele. Sabia da grandeza desse Espírito. Era missionário. Tanto que é falado na literatura espírita que dos nascidos de mulher, quer dizer, dos espíritos que estão sujeitos ao processo reencarnatório até o mundo de regeneração, ele é o maior. Ninguém era mais evoluído que ele naquele tempo do que João Batista. Então vamos entender isso aí para a gente avançar. Simboliza do batismo com a água. É o mergulho no corpo físico. A água tem mais, nosso corpo físico tem mais de 70%. O planeta nosso aqui, como é que é conhecido? A gente chama de terra, mas ele tem, na verdade, é o planeta água. A gente tem água no rio. Então, o simbolismo da água, em todas as passagens evangélicas, é esse mergulho no corpo físico das reencarnações. É a fase que o Espírito começa a mergulhar lá nos mundos primitivos. Isso que eu comecei lá de trás. É o batismo com a água. Será que nós estamos na água ou já fomos com o fogo? Não onde é que nós estamos. É fácil de saber onde é que nós estamos. Essa época era do instinto. Como é que é o batismo de fogo? Mergulho ainda no corpo físico, os mundos em prova de expiação e depois em regeneração. O intelecto e a moral estão mais avançados. O Espírito recebe estímulos para quê? Para depurar. Por que fogo? Qual é o papel do fogo? E pegar fogo? Depurar. Ele elimina esse processo de fogo, só que não vamos ser mergulhados no fogo simbólico, né? Evidente. Mas não estamos num batido de fogo, nos vamos para cá. Não sei você, mas hoje foi um batido de fogo ali para mim. Nossa Senhora. Eu não que testar a minha capacidade de paciente. Eu fico feliz que eu tenho. Mas é assim, então, é receber esses estímulos para criar consciência. Esse é o batismo de fogo que todos nós estamos mergulhados aí. Todos os dias. Quando a gente desperta de manhã, nós estamos tendo uma oportunidade nova de um novo batismo. Repetição, um pouquinho até aprender. O fogo simboliza a transformação através das provas de expiações. E também é conhecido como era do intelecto e consciência, só estou repetindo para formalizar. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, que é o pós-graduação, pós-doutorado, já no processo evolutivo, né? É quando o Espírito já regenerado passa a viver em mundos felizes, ele já está naquela condição que ele não está precisando mais do corpo físico, não precisa de estímulos de provas, de expiações, porque ele já aprendeu, ele já está em sintonia, já conheceu as leis divinas, já compreendeu e passou a viver, e passa a vibrar as leis divinas de forma natural. Como seu Hugo vibrava de forma natural, era fácil para ele, como o Chico de forma natural. Porque estão em mundos de regeneração, não? Imagina um mundo feliz, onde o Espírito está numa condição como Jesus, Cristo, que já está ungido, já conquistou toda a sua capacidade intelecto e moral, que continua evoluindo. Então, ele tem sentimentos e não mais sensações e vive em sintonia com a vida. Lembra-se de Paulo de Tarso, ele falava assim: eu e o Pai somos um. É essa fase, é o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, o Santo Espírito, que é a centelha divina, o Cristo interno, o reino de Deus, que Jesus prometeu, dentro de cada um de nós, passa a vibrar de tal forma que a personalidade e a essência divina passam a ser uma só. História inclusive é uma lei de amor, né? A personalidade vai sendo fundida para se tornar uma coisa chamada amor, que é quando eu e o Pai nos tornamos, não sou eu que vivo, é o Pai que vive em mim, quando ele comanda, né? Então nós podemos dizer que nesse batismo, aqui já do Espírito Santo, né? O Espírito já depurado e avançado intelectualmente, vive em conexão permanente com o seu Espírito Santo. A gente está aprendendo a fazer essa conexão. Eu vou trocar aqui no Espírito Santo do reino de Deus, Cristo interno, DNA divino, santeira divina. Onde é que está o reino dos céus? Jesus promete lá nas bem-aventuranças do reino do céu. Lá no Boa Nova,
um dos seus capítulos lá, ele narra, Jesus sai do deserto da Judéia, passa no oásis de Jericó e vai até Jerusalém, tudo a pé, não tinha Uber naquela época, pé, aquele calor, aquela luta, não tinha hotel, não tinha pousada, era uma outra falar, não tinha condição, andando, né? E chega nas portas do templo de Jerusalém. Muito bonita essa passagem, porque ela me fez entender onde está o reino do céu. Porque o meu reino do céu então era um céu, né? E me prometeram, se eu for um dia que for evoluído, eu vou para lá, né? O nosso lar mais evoluído, mas não é isso. Embora possa ser também um local, é algo onde o meu espírito vai estar o tempo inteiro. E aí ele começa a dialogar com o sacerdote Anã, que é um dos membros do Sinédrio que foi responsável, inclusive, pela notificação dele, e pergunta para Jesus. Ele sentado lá na porta, não tinha nem placa. Galileu, o que fazes aí? Eles eram potentes, né? Os doutores da lei da época. Né? E aí, Jesus responde: eu vim instalar o reino de Deus. E o Anã olha para ele, então olhando e fala: o que pensas ser isso? E aí ele responde aquilo que eu me fez entender um pouco. Por muito, né? Onde é que está esse reino das bem-aventuranças que ele promove? Ele fala assim: eu vim instalar o reino de Deus no coração dos homens. Então o reino dos céus prometido não é um reino exterior, é um reino aqui dentro. Porque o nosso templo, aqui, o templo é onde está, o seu templo é onde está o seu espírito agora. Porque não pode ser a casa espírita, a igreja católica, porque nós passamos muito pouco tempo nela. Mesmo eu que sou presidente de uma casa espírita, se somar o tempo que eu estou lá, bobeado, não é 24 horas. É muito pouco tempo, nós vamos levar séculos e séculos. Então ele está falando de uma conquista de um reino, de uma centelha, com o livre-arbítrio, com a centelha, com o intelecto, com a moral, através desse batismo que é o recebimento de estímulos, dia após dia, reencarnação após reencarnação, onde eu passo a me conhecer, desenvolver comportamentos contrários àqueles que me fazem ficar preso à impaciência, intolerância, as coisas que me prendem, as paixões mais antigas, até que eu tenha mais opções e comece a me libertar disso. Hoje a gente é menos violento do que era no tempo de vida. Não está com dúvida? Sabe o que a gente fazia um domingo à tarde, 1000 anos atrás? Gente, eu estou falando isso. A gente se juntava. Os católicos, nós estávamos atrás da verdade. Gente, vamos invadir umas aldeias aí, as cruzadas, pegava os nossos cavalos, tochas, espadas, entrava naquelas aldeias, botando fogo, botando papel. É assim. Não é melhorando. Há 200 anos atrás, nós estava contando isso sempre, porque eu também não esquecer que eu tenho parte nisso, tá? Eu ajudei a construir isso, então eu preciso me lembrar disso sempre. Estava andando em Toledo, na Espanha. Eu contei isso aqui. Estou andando assim, eu lá com a plaquinha: Museu de Torturas da Inquisição. Museu de Torturas da Inquisição. Gente, nós usamos o nosso intelecto para criar armas, para torturar o nosso semelhante que não professavam o cristianismo. E muitos desses irmãos perseguidos, até hoje, odeiam o Cristo, e todos aqueles que estão debaixo da tutela cristã, em processos obsessivos terríveis, e muitos deles nas sessões mediúnicas vêm até nós falar. Então, assim, eu preciso estar lembrando sempre isso, porque assim, é muito pouco tempo atrás nós fazemos já muita coisa sendo feita hoje que a gente não tem orgulho. Então, reino dos céus, Espírito Santo interno, Santo Espírito é o mesmo que reino divino, Cristo interno, reino dos céus, centelha divina, não me preocupar. Para finalizar, né, quero ressaltar que nós respeitamos todos aqueles que ainda professam o ritual exterior do batismo. É um direito. O que é rezar com o termo? Não tem problema.
Mas eu acho que Deus não é surdo. Nem porque tem problema mental, que eu preciso ficar repetindo a mesma coisa 50 vezes. Embora eu sou obrigado a aceitar que quando a gente está repetindo um texto, eu não estou fazendo bobagem. Eu estou aprendendo disciplinariamente para aquilo que eu estou dando. Embora você possa estar falando aqui, não é outra coisa. Não é legal. Ou como a gente faz a prece, Pai Nosso, né? Somente quando está dormindo. Levanta a mão aqui, quem que já começou a fazer uma prece e dormiu antes do final dela, Pai Nosso? Tem alguém aí, não? Você conseguiu ir até o fim? Não, né? Todos. Eu estava preocupado, meu Deus do céu, porque eu durmo no meio da prece. É normal, faz parte. Então a gente respeita. Isso é do livre-arbítrio, cada um tem. O seu auxílio lá na casa fala uma coisa, olha, eu não posso falar de quem precisa se ajoelhar para rezar, ou precisa ir numa igreja, ou numa casa espírita, né? Porque eu também uso uma coisa que sem ela tem dificuldade. Mas o que é a Celso? Quem conhece ele tem 84 anos, não? Eu sou maravilhoso. Eu uso a pálpebra. Eu tenho que fechar os olhos para poder fazer a prece. Se eu ficar com os olhos abertos, faço um mosquito e fico passando em 105. Né? Ele distrai. Então eu acho isso fantástico, a sabedoria dele, quem conhece ele. A gente tem que aprender a respeitar isso por ele. Se é homossexual, se é heterossexual, isso vale para tudo. Não importa. Essa escolha é do outro. Não precisamos aceitar no sentido, nós temos que aceitar, porque o livre-arbítrio precisa concordar. Não vamos nos desarmonizar por isso. Espiritual, ela vai reencarnar aqui, deixa. Eu conheço pessoas que são. Eu era meio homofóbico lá atrás, comecei a conviver com pessoas homossexuais que me deram um bando. Eu vergonha, porque a capacidade de amar, muitos deles, era muito superior a mim. Eles achavam grandes coisas. Né? Então, respeitar. Né? E o Carol Schutter, ele fala assim, olha, por que a gente não batiza? Porque nós não precisamos de um intermediário entre nós e o plano superior. Isso é uma das coisas mais legais da doutrina espírita. Porque essa coisa do intermediário, que é o sacerdote, em todas as tribos, é um modelo mental que é criado para a manutenção do poder das tribos. Eu tenho uma palestra sobre isso que eu posso trazer. Por quê? Você tem um intermediário, um sacerdote, que lá desde o tempo dos egípcios tinha. Eu erro, cometo, que faz parte, pode nós não erra, né? Livre-arbítrio não errar. Aí eu preciso de um sacerdote para me confessar, para me libertar das minhas dificuldades, dos meus erros, dos meus pecados, e eu volto para o mundo. O que vai acontecer? Eu vou continuar errando, porque o erro faz parte do nosso processo educativo, e eu fico preso a essa volta. Vou lá, me confesso, vou lá. Aí vem o Espiritismo e começa a falar, não. Nós não precisamos, eu não sou sacerdote, eu não sou intermediário, sou enfermo, igual a ser processos, eu sou do processo evolutivo. A conquista do processo evolutivo não se dá pela quantidade de número de vezes que eu venho na casa espírita. Se dá pelo conhecimento que eu adquiri e que o autoconhecimento que eu adquiri através dos tempos, das experiências, de todos os estímulos, do palco onde meu espírito tiver, eu tenho, e a transformação moral que eu faço desenvolvendo novos comportamentos. Para isso eu preciso conhecer o que está pegando dentro de mim e o que está bom. E é legal, porque a transformação íntima, ou ao autoconhecimento, você descobre que você tem um monte de coisa legal também. Não é só coisa água, a gente tem um monte de coisa que a gente não usa. E tem uma delas que a gente usa muito pouco, embora agora na pandemia a gente foi convidado a exercitar a nossa capacidade de olhar. A gente podia abraçar, a gente podia rir, a única coisa que externava era o olhar. Para se dar conta a força do olhar, quando você direciona o teu olhar com amor, com o teu melhor amor, e traz dentro de você, na direção do outro, você não precisa falar nada. Você olha, manda aquela energia de amor para as pessoas que moram. Eu fiz isso hoje, sem perceber, eu fiz isso. O amor é irresistível. Ninguém aguenta um amor
por muito tempo. Minha mãe que me ensinou isso, e ninguém resistia a ela, né, Romana? Obrigado. Passou ali 45, um pouquinho mais. Deus abençoe vocês, né? Aí a história do batismo. Moral da história, vocês estão sendo batizados. Quem não foi batizado, fique tranquilo, está sendo batizado. Quem já foi também, também já fui, fique tranquilo, vocês vão continuar sendo batizados. Aproveitem o batismo, que é um culto interior, processo de autoconhecimento. Deus abençoe, retribua, auxiliador. Essa reflexão sempre nos remete a lembrar que Jesus nos trouxe Deus como Pai e um Deus cósmico, porque colocando que há muitas moradas, e quando você fala do reino de Deus, a gente tendo essa ideia de Deus cósmico, olha quanta riqueza que nós somos enquanto espíritos. Isso é muito bom estarmos relembrando. Vamos passar então para a segunda parte.